FEP publicou o livro de Paulo Mourinha, Uma História Luso-Brasileira. Esta obra oferece aos leitores dados biográficos interessantes. Engloba mais de uma dúzia de pessoas que, em muitos casos, nasceram em Portugal, mas emigraram para o Brasil, deixando a partir daí a sua marca na história do movimento espírita. É o caso de Inácio Bittencourt, de Jerónimo Ribeiro, Claudino Dias, Manuel Martins Guerra, Agostinho Pereira de Sousa, Fernando Lacerda, entre muitos outros. Sobre o autor, importa saber que profissionalmente atua na área da saúde como clínico e formador, tendo nascido em Lisboa em 14 de agosto de 1974. Em 1990, conhece a doutrina espírita e desde então tem colaborado em diversos grupos espíritas, trabalhando em vários projetos. Orador, investigador e escritor, é membro da Liga dos Investigadores, Historiadores e Pesquisadores Espíritas, para a qual foi convidado por Eduardo Carvalho Monteiro. Paulo Mourinha responde agora a algumas perguntas. O livro surgiu através de uma conversa informal há alguns anos atrás com o Eduardo Carvalho Monteiro. O Eduardo Carvalho Monteiro, quando soube que eu estava a juntar algumas biografias de autores portugueses que tiveram um impacto muito grande no espiritismo no Brasil, acabou por me incentivar e chamar-me para uma liga que se chama LIP, que é a Liga dos Investigadores, Historiadores e Pesquisadores Espíritas, onde eu comecei a estudar mais aprofundadamente relativamente a essas figuras que acabaram por ter repercussões tão grandes no Brasil e que hoje sabemos terem sido também o mola fundamental para impulsionar do espiritismo no Brasil. Tendo falado então com o Eduardo, nasceu essa vontade que se veio concretizar agora, através também da aposta da FEP no meu trabalho e na conclusão para este trabalho atualmente, mas que ainda, na minha opinião, precisa de ser de alguma forma ampliado e é aquilo que eu vou fazer este ano. Neste livro encontramos alguns dos nomes que os espíritas no Brasil que conhecem bastante a história do espiritismo, já para eles já não é novidade, mas para portugueses ainda por vezes não há uma ligação muito grande. Falamos de Inácio Bittencourt, falamos de Fernando Lacerda, obviamente que é mais conhecido, falamos também de Jerónimo Ribeiro, falamos de João Borges, falamos também de algumas personagens ainda mais escondidas, como seja Batuíra, que é conhecidíssimo no Brasil, António Gonçalves da Silva, Batuíra, conhecidíssimo no Brasil, mas que em Portugal ainda não tem o reconhecimento necessário. Estes são alguns dos nomes mais importantes entre um grande número de biografias, algumas delas ainda incompletas, que estamos a tentar neste momento recolher dados para as podermos concluir também. Já tenho tido alguns comentários relativamente à obra e os comentários que de alguma forma me marcam e que de alguma forma confirmam aquilo que me fez concluir este livro dizem respeito basicamente a frases do tipo: não fazia ideia que os portugueses tinham tido importância no Brasil. Estou habituado a ouvir falar dos brasileiros e a influência que eles têm no espiritismo em Portugal, mas estava longe de saber que foram os portugueses na primeira hora a colocar as sementes do espiritismo no Brasil. E isso para mim é particularmente recompensador. Sinto muito bem em saber que estes espíritas estão a ter o reconhecimento merecido, não por um nacionalismo, repito, mas pela mais elementar gratidão e honestidade. O espiritismo, cada um de nós dará uma resposta mais ou menos canónica. Eu gostaria de ressaltar algo que para mim é essencial. O espiritismo é uma doutrina que posiciona o homem numa dimensão única, que o ajuda a compreender na total acessão da palavra o que é ser um espírito, o que é ser alguém que vive vida após vida, que consegue dimensionar o seu caminho encarnação após encarnação, que tem uma relação especial com Deus, que é uma relação de amor, que consegue situar o homem no universo, sabendo que não está sozinho, e também o ajuda a ter a noção de que em todos os momentos continua com os seus afetos juntos a si. E isso
é sem dúvida nenhuma a doutrina consoladora na sua real expressão. É também para mim, e às vezes isso não é suficientemente reforçado, um movimento único a nível mundial, que poderá ajudar o ser humano a compreender cada vez mais o seu papel neste planeta, não enquanto um indivíduo que se absorve do planeta, mas alguém que tem muito a doar e muito a transformar para as gerações seguintes e para o ecossistema naturalmente. O Espiritismo, sem dúvida nenhuma, que é compatível com a ciência, sendo que ele próprio é uma ciência de observação. O Espiritismo baseia-se essencialmente nos postulados mais importantes da razão e da lógica, não deixando jamais de ter uma ligação afetiva, uma ligação muito grande a tudo aquilo que é, efetivamente, a religiosidade, mas é essencialmente uma doutrina que se afirma e de alguma forma se baseia em tudo aquilo que é de alguma forma comprovável cientificamente. A mediunidade é uma característica que cada ser humano efetivamente tem para se dimensionar também na realidade e é efetivamente um instrumento que é dado a cada ser para poder estabelecer uma ligação com o seu mundo original, ou seja, com o mundo dos espíritos. É uma espécie de um sexto sentido, numa linguagem mais antiga, mas que é real, e é sem dúvida nenhuma uma antena psíquica que nos liga e que faz ligações entre um plano e o outro da vida. A mediunidade é um instrumento de trabalho, não é bênção nem maldição, não define moralmente o ser, mas essencialmente é um instrumento de trabalho que pode, isso sim, ajudá-lo grandemente na sua caminhada aqui neste globo. O Espiritismo é, como já disse, uma doutrina consoladora. É uma doutrina que ajuda também a libertar-nos de comportamentos e a crenças do passado que não nos fazem absolutamente bem nenhum. Nesse sentido, a doutrina espírita ajuda a fomentar o auto-amor, ajuda a consolidar a ideia de que somos filhos de Deus, de que somos herdeiros de um destino que é, sem dúvida nenhuma, um destino de trabalho, mas é um destino grandioso. Portanto, a concepção espírita ajuda a libertar as mentes, a abandonarmos comportamentos menos corretos e, sem dúvida nenhuma, a melhorarmos as nossas vidas e deixar o exemplo para que outros também o possam fazer. Gostaria de deixar uma mensagem marcante relativamente aos leitores do livro que agora fiz e que basicamente passa pela necessidade que todos temos de estudar a história do Espiritismo, de compreendermos de que este trabalho foi um trabalho complicado. Esses espíritas iniciais de primeira hora tiveram, sem dúvida nenhuma, um trabalho ciclópico, sem meios como atualmente o temos, e como tal gostaria de convidar a todos os meus leitores a me ajudarem nesse esforço global de homenagear tantas personagens do Espiritismo que até hoje estão na sombra. Vamos trazê-las à luz, vamos todos trabalhar neste livro para que efetivamente possamos homenagear tantos espíritas portugueses que tanto trabalho ao longo do tempo conseguiram conceber e com tão poucos meios. Isso gostaria de vos pedir a todos.